Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, veja bem, você já me conhece aqui no YouTube, não é? Eu, o evangelista não, me lembrei agora de quando eu pertencia ao sistema, mas não é isso que eu quero. Eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou apenas um estudante da palavra do nosso eterno Criador. Veja bem, meu querido, eu gostaria de pedir a você que continue se inscrevendo no canal do nosso irmão Alberto Lírio, canal do nosso irmão Cláudio Mendes, tá? O canal do nosso irmão Cláudio Mendes é Limpos pelo Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo a essa família que ela está crescendo muito, não é? Essa família do Evangelho Eterno. Nosso irmão Cláudio Mendes e nosso irmão Alberto Lírio. Meu querido, veja bem, eu cuido desta responsabilidade com muito carinho, não é? Com muito respeito aos meus ouvintes, assim como nosso irmão Cláudio Mendes. É, por que nós fazemos isso? Porque esses ensinamentos que nós falamos, ele é dedicado a melhorar um pouco, né, a imagem desse evangelho barato que o sistema religioso nos enfiou de garganta adentro por muito tempo. Muita gente está prejudicando a imagem de algo muito bonito, algo muito maravilhoso que foi criado pelo próprio Criador, não é? Para nos fazer livres, para adorá-lo no espírito. Então veja bem, muita gente, povo aí do sistema, os líderes, eles fizeram do evangelho do evangelho eterno, o evangelho da graça. Paulo terminou os seus dias falando: acabei a carreira e guardei a fé. Acabou. O tempo da graça acabou. A graça é eterna? É eterna, porque é um favor imerecido. Mas o período da pregação do evangelho da graça, isso terminou. Não sou eu que estou falando. Paulo deixou isso registrado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Colossenses 1:23, ele fala que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou a toda criatura debaixo do céu. Isso quando ele estava em Colossenses, ele falou. Mas quando ele estava escrevendo para os crentes de Romanos, os irmãos em Roma, ele escreveu isso também. Capítulo 10, versículo 17 e 18, ele falou que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou a todas as nações, a todo mundo na época dele. Qual é a confusão que as pessoas fazem? As pessoas falam que o evangelho não foi pregado ainda. Aí você pergunta qual o evangelho que não foi pregado a todo mundo? Eles não respondem, porque o evangelho do reino foi pregado por Jesus e seus discípulos. O evangelho da incircuncisão foi pregado por Paulo. O evangelho eterno, que não é para ser pregado nem anunciado como forma de ganhar almas, é o evangelho que nós vivemos. O período em que nós vivemos. Qual é a diferença do evangelho eterno para o evangelho do reino e o evangelho da incircuncisão? É que o evangelho do reino foi um evangelho que o próprio Criador deixou na responsabilidade do anjo para ele proclamar a todos os povos, nações, tribos e línguas. Aí muita gente fala que o evangelho do reino também era só para os judeus. Não. Está no Apocalipse, que o Apocalipse é a descrição do juízo.
Então, essa imagem do evangelho eterno, criado pelo próprio soberano, para nos fazer livres para adorá-lo no Espírito, muita gente fez desse evangelho uma prisão, onde pessoas morreram escravizadas sem saber o real significado da morte e da ressurreição de Jesus. Mas, tem um porém, tem um portanto. Mas, pessoas corajosas e sem medo do sistema religioso estão se levantando para virar a mesa. O que quer dizer virar a mesa? Tornar evidente, meu querido, o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno, que é ensinado com coragem, com humildade, com determinação, numa busca incessante, sabe de quê? Dos segredos do Criador revelado a nós. É isso que nós estamos fazendo. Mas para você entender a palavra do nosso eterno Criador, você precisa saber de muitas coisas ao ler, ao estudar a Bíblia. Você tem que saber o que é texto e o que é contexto, por exemplo. Nós temos um registro em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1, aonde Paulo fala sobre o dia da vinda do Senhor. E esse dia, você estudando o Evangelho Eterno, aprendendo, esse dia já aconteceu. Essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por que eles não entendem, eles do sistema religioso, ou não entendem, ou não querem entender, ou entende e faz de não entendido? Por quê? Que parece que eles não entendem. Agora eu vou falar para você, porque eu estou aprendendo a estudar a Bíblia agora. Pouca vergonha, né, para mim, né? 58 anos nas costas, 45 anos preso no sistema religioso, e agora que eu comecei a estudar a Bíblia. Quer dizer, agora que eu comecei a aprender a estudar a Bíblia, agora que eu estou aprendendo. Mas para mim entender, para eu entender a Bíblia, o que eu comecei a fazer? A dar importância. Eu comecei a dar importância ao análise textual. Eu não fazia isso. Segundo, eu comecei a dar importância à colocação verbal do texto. Eu não sabia fazer isso. Outra coisa que eu não fazia, porque eu não sabia fazer. Hoje eu leio a Bíblia, estudo, mas eu não ignoro a história. Por exemplo, Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre a vinda do Senhor, que já aconteceu, ele escreveu isso no ano 53, que foi a data da escrita do texto, né? O pretérito perfeito, que é o pretérito mais que perfeito. Aí a gente vai aprendendo que essas coisas, quando você faz uma análise textual, quando você faz, então, ou você respeita a colocação verbal do texto, quando você não ignora a história, quando você aprende que você precisa respeitar a colocação verbal do texto, você precisa também a respeitar o tempo verbal, você precisa respeitar, você tem que aprender a conjugar o verbo. Você tem que respeitar o contexto cultural ou social de cada livro, principalmente os capítulos escatológicos.
Você tem que aprender a respeitar o contexto cultural, social ou histórico daquela passagem. Então, quando Paulo escreveu, no ano 53, para os seus ouvintes, esse livro de Tessalonicenses, quando você respeita, então, o contexto cultural, o contexto social ou o contexto histórico, você vai aprender que Paulo não falou para eu e para você. Ele falou para o povo que estava ouvindo ele naquela época. Então, quando você aprende a entender a linguagem do texto, isto é, se é literal, se é simbólica, se é figurada, isto é um relato de Paulo para os seus ouvintes. Estava havendo ali um burburinho a respeito, né, daquele assunto sobre a volta de Cristo. Então, Paulo, ele ensinou sobre essa questão. Então, quando você estuda a Bíblia e você não interpreta ela ao seu bel prazer, você respeita se aquela linguagem do texto, se ela é literal. Por exemplo, a volta de Jesus não era uma volta física, literalmente, Cristo vindo sobre nuvens. Aquilo ali era uma figura de linguagem. Aquilo ali era uma volta simbólica. A volta do Filho do Homem, na verdade, foi o juízo do ano 70, que Deus, ele mandou o exército romano para vir cobrar a dívida que os judeus deviam essa dívida. Então, quando você entende a simbologia daquela linguagem, do contexto cultural, o contexto social, o contexto histórico, aí você vai ver que tudo se encaixa. Mas eu e você, nós precisamos saber disso. Porque senão, o sistema religioso vai continuar deitando e rolando, não é? Em cima da inocência das pessoas, em cima da falta de conhecimento das pessoas. Entendeu, meu querido? É isso que eu e você precisamos dar valor. Por exemplo, quando os crentes, os pastores pentecostais, futuristas, eles falam que a volta de Jesus está descrita em Mateus 24, aí você que tem um pouquinho de entendimento, pergunta ao seu pastor, pastor, mas se o templo caiu desde o ano 70, então para Jesus voltar, porque o contexto cultural é esse, o contexto histórico é esse, então se Jesus ainda vai voltar, e o templo, pastor? Que precisaria cair no ano 70, que precisaria cair então na volta de Jesus, se é que ela não aconteceu, e como fica? Aí eles vão falar, não, querido, o terceiro templo ainda vai ser construído. Mas aonde que está escrito na Bíblia que vai ser construído um terceiro templo para cair depois da volta de Jesus? É mentira. Isso é engano religioso. Então, querido, muito bem-vindo a essa família do Evangelho Eterno. Se precisar você pausar o vídeo, voltar o vídeo para você entender o que eu falei sobre a questão de texto, contexto, sobre essa questão do análise textual, a colocação verbal do texto, você não ignorar a história, você precisa respeitar a colocação verbal do texto, né? O tempo verbal, a conjugação do verbo. Tem pessoas, infelizmente, que não sabem nem fazer a conjugação de um verbo. Não é? Aí fica fácil para o sistema enganar. Quando Jesus, quer ver? No capítulo 3 de João, quando ele encontra, ele não,
Nicodemos vai encontrar ele. Quer dizer, quer ver o que é você fazer uma conjugação do verbo? Quando Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3 de João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo também seja levantado. Pede ao seu pastor para fazer a conjugação desse verbo. Pede para ele fazer uma análise textual deste assunto. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te enrolar e não vai te responder. É assim que eles agem, porque para eles, o importante é o fio metal. E isso é triste, mas as pessoas estão acordando. Meu querido, muito obrigado. Segue o nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes nas outras redes sociais, tá bom? E você sabe quais são as outras redes sociais. Eu costumo colocar ali o meu perfil, o mesmo nome que eu coloco numa, eu coloco na outra. Mas você busca lá, vai buscando Alberto Lírio, preterista. Esse preterista eu já tirei fora. Agora é Alberto Lírio, Bíblia Clara, Alberto Lírio, Evangelho Eterno, Alberto Lírio, Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Você vai procurando ali que você vai achar nas outras redes sociais, tá bom? Eu estou aí também aprendendo e tentando divulgar essa pérola maravilhosa, tá bom? Fique em paz e nós agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Um abraço.